Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para gravar mais um vídeo de House of the Dragon. Galera, o episódio dessa semana está muito top e tem muitas coisas aí pra gente falar, principalmente sobre a Rhaenyra. Passou a navalha em geral esse episódio e muitas coisas que vão acontecer aí que a gente já pode imaginar como vai ser justamente por conta dessas camadas que começaram a ser assentadas aqui nesse episódio. Então a gente já vai trocar uma ideia. Mas antes, se você está caindo aqui de paraquedas, esse daqui é o Laude do Lipeiro, seu canal Geek Gamer, beleza? Se você não sabe do que se trata, se inscreva. Temos vídeo toda semana, House of the Dragon, She-Hulk e outras coisas mais estamos trazendo aí. Então já ativa o sininho de notificações para você não ficar fora de nenhum vídeo, beleza? Tem bastante coisa pra gente falar hoje e uma das coisas mais interessantes, como eu havia dito aí na introdução, é justamente a questão da Rhaenyra, como eles estão construindo essa personagem, né? Hoje foi adicionada outras camadas aí que a gente ainda não havia tido, né? Como percepção aí para ela, até porque ela tá saindo daquela transição de criança a adolescente para se tornar uma mulher. E aqui a gente já pode ver isso muito bem. O episódio ele começa justamente com ela tendo uma fila de pretendente, né? Lembrando que no episódio anterior o rei acabou permitindo que ela fizesse a escolha do seu pretendente. Mas ali a gente já vê que nenhum ali tem algo a oferecer para ela, né? Na percepção dela. Enquanto muitos falam de proteção, espada, exército, família, etc e tal, ela não precisa de nada disso, né? Uma pessoa que monta um dragão, uma pessoa que tem o sangue Targaryen, uma pessoa com o espírito que ela tem, nada daquilo a favorece. Cada vez mais ela percebe que tudo aquilo é somente uma politicagem, uma mera politicagem que ela precisa para poder sustentar o trono. Tanto que quando começa uma confusão ali, ela pega e parte de volta para sua casa. Justamente na hora que ela está chegando, né? Quem chega também é o outro ser que rouba a cena nesse episódio, que é o Daemon Targaryen. Galera, a gente já vai falar mais dos dois, mas o Daemon ele vem trazer a coroa, né, de Stepstone, da triarquia, o pessoal lá em Guarda-Caranguejo que ele venceu. Então ele entrega ao rei e aqui fica aquela dualidade. A gente não sabe quais são os reais motivos do Daemon, se ele tá querendo ali meio que humilhar o irmão, se ele tá querendo realmente demonstrar, né, ser fiel à coroa. Ele tem esse movimento, ele tem esse simbolismo de retirar a coroa que foi dada a ele lá em Stepstone e entrega ao rei, né? O rei pergunta, existe outra coroa além da minha? E ele acaba entregando para o rei, mas a gente nunca sabe exatamente quais são os reais objetivos do Daemon. Então isso é bem interessante e a gente começa a ter algumas pinceladas aqui também mais pra frente no episódio. O que é interessante aqui, galera, muitas outras coisas acontecem. Nós temos facetas diferentes para Alicent. Aqui você já vê ela um pouco mais abatida, um pouco mais enfraquecida. A gente vê que existe outro pulo temporal aí também. Mas a gente vê que ela está se sentindo presa dentro do reino, né? A gente sabe que ela está em uma missão dada pelo pai dela, mas a gente vê que ela começa aqui a dar uma certa fragilidade, né? Começa a ter aí alguns pormenores que pode danificar os planos do Otto, mas a gente vai falar isso mais pra frente, porque aqui ele só dá essas pinceladas. Bom, o episódio realmente é da Rhaenyra. Logo depois do Daemon ser perdoado pelo rei e ter ali seu banquete, ter todas as coisas, né? Começam-se várias conversas e aqui a sequência de diálogo e também de cena é muito importante para a gente entender. Então começa a haver o questionamento da Rhaenyra sobre o seu futuro, sobre por que o Daemon voltou, sobre as questões de casamento, sobre a questão de juntar famílias para ter apoio político, etc e tal. E isso vai terminar justamente à noite, quando todos vão dormir. O Daemon acaba saindo para a cidade junto com a Rhaenyra e acaba apresentando a ela um lugar que está tendo um teatro ali. E ali a Rhaenyra percebe, o teatro é justamente sobre a passagem de coroa do Viserys para seus filhos. E no teatro a gente tem aí a questão da Rhaenyra como mulher ou do Aegon, né, que além de levar o nome do conquistador, é o seu filho homem.
e toda a plateia dá a entender que está muito mais suscetível a ter Aegon como rei do que a Rhaenyra. Então ela percebe que ali é o começo dela entender que somente por ela vai ser muito difícil governar, né? Ela vai precisar de algo a mais e talvez ela entenda isso mais para o fim do episódio. Mas não é só isso que essa noite nos reserva, e aí a gente tem uma sequência que talvez seja mais comentada do Twitter de ontem para hoje. A questão das conversas deles desenvolve para a questão de ser ou não o sexo apenas para ser algo político, e o Daemon demonstra para ela que, para além disso, existe a questão do prazer, e leva ela na Casa dos Prazeres, que é como se fosse um bordel, e acaba demonstrando isso para ela. Neste momento, né, há uma confirmação aí daquilo que eu já vinha trazendo para vocês. Para quem leu o livro talvez não seja uma surpresa, mas que existe aí um carinho além de tio e sobrinha de Rhaenyra e Daemon, tá? E aí nesse caso você percebe que eles estão indo para algo a mais, quando talvez por questões de paixão não ficou muito claro, mas o Daemon acaba indo para trás, acaba dando 2 passos para trás e acaba deixando somente o fogo aceso para Rhaenyra. Mas daqui agora, mais do que nunca, a gente já sabe que existe algo entre os dois, e isso talvez seja desenvolvido mais para frente na série. Vai ser interessante ver esse caso aí, porque se antes eu achava que a Rhaenyra, Daemon e o Aegon poderia ser 3 poderes disputando o Trono de Ferro, agora eu acho que talvez o Daemon sirva como uma sustentação para a Rhaenyra aí no futuro, para ela conseguir chegar ao Trono de Ferro. Vamos esperar, a gente vai ver como que isso vai lidar, porque tem a questão do ego do Daemon, que é muito grande, mas isso já ficou. Por isso que eu falo, esse episódio foi muito importante, apesar de parecer meio morno, muito importante para construir tijolinhos aí que serão extremamente importantes para o futuro da série. Bom, a Rhaenyra volta com o fogo aceso, e aí outra faceta muito importante, né, da personalidade da personagem é demonstrada quando ela seduz e assim manipula, né, de maneira clara, foi uma manipulação ao seu soldado lá, o Criston Cole, a ir para a cama com ela, né? Então, a partir do momento que ela é deixada para trás pelo Daemon, ela acaba ali manipulando, né, e seduzindo o Criston Cole, que também já havia aparecido ali um carinho certo, uma aproximação diferenciada no episódio passado, mas aqui a gente tem essa confirmação. E você vê que a Rhaenyra não se importa muito com as questões da coroa e do nome dela, porque é isso que acaba acontecendo no outro dia, uma avalanche de problema para ela justamente por conta dessa noite, tá? Não com Criston Cole, foi bem feito ali, eles acabaram ficando bem em segredo, mas o Otto, sempre ele, tinha, como mão do rei, ele tem olhos em toda Kingsland, mas ali ele estava com uma pessoa justamente em cima da Rhaenyra para poder pegar qualquer pisada fora da linha, né? Já que ele, a pretensão maior dele é ter o seu sangue sentado no trono de ferro, né? Ter seu sangue sentando ao trono de ferro. Então ele acaba contando para o rei que a Rhaenyra e o Daemon acabam transando na noite passada. Isso que chegou para ele, né? Não houve isso, mas depois até o rei fala, não importa muito o que realmente foi, importa como as coisas são ditas, né? Como as coisas se propagam. Começa a estremecer a questão do Viserys para com o Otto, mas isso já vai chegar no seu ápice daqui a pouquinho. O rei precisa tomar as suas decisões, né? Então primeiro ele chama ao Daemon e acaba expulsando ele novamente. Daemon demonstra que quer realmente se casar com a Rhaenyra, pede isso para o rei, mas o rei fala para ele que ele já é casado, etc. Eles não querem. Existe muito uma questão, gente, que precisa ser dita, que a fé dos Sets, aquele que aparece em Game of Thrones, parece ser mais antiga do que a chegada dos Targaryens em Westeros. Então, assim, por mais que os Targaryen trouxe alguma das suas tradições, inclusive esses casos incestuosos, não é muito bem visto. Então, eles preferem também meio que manter algumas coisas
o mais próximo possível do aceitado. Então ele fala que os Targaryen sempre já casaram, há precedentes, Targaryen já casou com mais de uma esposa, já casou com o irmão, tudo. Você vê que o Viserys prefere se afastar de algumas tradições para manter a paz, sempre isso, né? O Viserys, inclusive, ele só me parece rei daqui a pouco, no finalzinho da série, dentre todos os episódios, porque ele sempre nessa de evitar a guerra, acaba fazendo as coisas da maneira pior possível, né? Porque, para pensar, a Rhaenyra com Daemon, justamente pelo propósito do Viserys de ter uma continuidade forte no trono, seria perfeito, porque os dois têm dragões, os dois são fortes, etc e tal, e mesmo assim ele não quis e expulsou o irmão. Mais pra frente a gente vai ter a conversa do rei com a Rhaenyra, e aí sim ele explicando tudo o que aconteceu. A Rhaenyra nega, mas ao mesmo tempo, por tudo que ela viu naquela noite, por tudo que ela já sentiu ali, ela cede por um lado para conseguir algo do outro. Então, mesmo quando a Rhaenyra não consegue aquilo que ela quer, ela acaba conseguindo algo para si próprio. Por quê? Quando o pai dela fala que não haverá mais a liberdade dela escolher o seu pretendente, ele acaba oferecendo, né, como maneira política, que isso já vinha sendo discutido também durante o episódio, ele acaba oferecendo o Leonard Velaryon, né, filho do Serpente Marinha, para se casar com ela. E diz a ela que ela não tem mais escolha, que por conta daquilo que ela fez, teria que ser com ele, pronto, e acabou. E ela, né, para mostrar aquele ar de superioridade e entendendo as coisas que ela viu na noite passada, ela aceita, mas não sem antes cutucar o rei, dizendo sobre a forma como o mão do rei, né, o Otto Hightower, se comportou durante essa noite. E nisso ela mata pelo menos um dos coelhos com uma cajadada só. Porque ao momento que ela aceita, ela fala assim: eu quero que você reveja as questões que o Viserys na conversa com o Otto já tinha percebido, mas se o Otto está trabalhando a favor de si, ou se o Otto está trabalhando a favor do rei, né? O julgamento do Otto é parcial ou é imparcial? E aí o Viserys, que já tinha começado a pensar nisso, acaba entendendo que, a partir do momento que o Otto colocou a sua filha para se casar com ele, talvez o julgamento dele não esteja mais a favor do rei, e sim a favor de causas próprias. Isso é deixado bem claro, ele chega até a duvidar sobre o amor de Alicent, mas a gente vê que isso acaba acontecendo e a Rhaenyra acaba concordando em casar com o Velaryon, desde que o Viserys acabe trocando a mão do rei. Então ele acaba tirando os poderes do Otto como mão do rei, e aí a gente vai ver como isso vai desenrolar aí para os próximos episódios. Bom, esse episódio, como eu falei para você, não teve grandes coisas no quesito de batalhas, etc. Dragão, apareceu o Carax lá uma única vez, mas foi muito interessante para a gente ver essas facetas e a construção dos personagens, né? Então, muitas coisas do que vão acontecer no futuro da série é importante nesse episódio para a gente entender. O casamento da Rhaenyra, por exemplo, com o Leon Velaryon, que a gente já tinha comentado aqui em outro vídeo que iria acontecer, já é interessante saber como que se deu, né? Por que aconteceu, e a questão dela com o Daemon e depois também com a família, como que isso vai acontecer. Provavelmente a Alicent, né, vai se afastar muito mais da Rhaenyra agora, depois que o seu pai foi deposto, e aí a gente vai ver como que vai terminar essas coisas aí, bem no jeitinho de Game of Thrones, né, galera? Bem no jeitinho que a gente gosta. Bom, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam do episódio dessa semana. Se vocês gostaram do vídeo também, não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo com a galera, beleza? Temos vídeo toda semana, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de comentar aqui embaixo, beleza? Até a próxima e tchau!